Sabe aquela ciência de laboratório toda perfeitinha e a realidade, caótica de um vestiário de futebol? O que será que acontece quando esses dois mundos se chocam? É isso que a gente vai ver hoje. Vamos descobrir o que os jogadores de elite realmente fazem para ter aquela vantagem em campo. Então, fica aquela pergunta, né? A pergunta de US$ 1.000.000. De onde vem a vantagem dos jogadores de elite? É da ciência, aquela coisa super rigorosa, ou é daquela sabedoria que só quem está no campo tem? Olha, a resposta pode não ser tão óbvia quanto parece. Para a gente entender essa busca quase desesperada por uma vantagem, primeiro a gente precisa ter uma ideia do que é o campo de batalha. E olha, o futebol de elite é brutal. A gente está falando de piques explosivos, de mudanças de direção que parecem desafiar a física, de dividida no alto, e tudo isso por mais de 90 minutos de esforço no talo. O nível de exigência é tão absurdo que qualquer coisinha, qualquer mínima vantagem, vira algo gigantesco. Beleza. Então, vamos começar pelo laboratório. Imagina só, se a gente pudesse construir o jogador perfeito, usando só o que a ciência diz que funciona, o que a gente daria para ele? Bom, esses aqui são os suplementos com carimbo e assinatura da ciência. Vamos começar com um clássico, que todo mundo conhece: cafeína. De forma bem simples, ela é um estimulante que meio que engana o cérebro, fazendo ele sentir menos o cansaço. O resultado? O atleta consegue manter a intensidade lá em cima por mais tempo. Isso não é achismo, não, tem estudo comprovando. Um lá de 2009 mostrou que a cafeína melhorou e muito a precisão do passe e a altura do pulo dos jogadores. Agora, pare e pensa no impacto disso em campo. Um passe mais preciso pode ser a diferença entre um gol e nada. Um pulo mais alto pode garantir aquela cabeçada decisiva. Só que tem um porém, e é aqui que a coisa começa a ficar interessante: a genética. Pois é, nem todo mundo reage à cafeína do mesmo jeito. A sua biologia, o seu corpo, é que vai dizer se você é um metabolizador rápido, aquele que toma um café e já sai voando, ou um lento, que talvez sinta mais ansiedade ou nem consiga dormir direito. Essa já é a nossa primeira pista de que a ciência não é uma receita de bolo, sabe? O próximo da lista, creatina. A melhor forma de pensar nela é como se fosse uma bateria de recarga super rápida para os músculos. Sabe, ela ajuda a recarregar a energia que o corpo precisa para aqueles movimentos curtos e explosivos, tipo uma arrancada ou um chute forte para gol. E na prática, funciona mesmo. Os estudos mostram isso. Em jogadores de elite, a creatina melhora o desempenho em vários piques seguidos e ainda ajuda a manter a impulsão do salto durante o jogo todo. Isso é fundamental para conseguir ser explosivo tanto no primeiro minuto quanto lá nos acréscimos. Agora vamos falar de um que talvez não seja tão famoso assim, o bicarbonato de sódio. Pensa nele como uma espécie de esponja. Ele fica ali nos músculos, absorvendo o excesso de ácido que vai se acumulando. Sabe aquela sensação de queimação, de fadiga, quando você faz um esforço muito intenso? Então, ele ajuda a combater isso. E aqui a ciência não deixa dúvida. O bicarbonato de sódio pode sim melhorar a performance em piques de alta intensidade, um atrás do outro, e em esforços que duram ali entre 1 e 7 minutos. Quer dizer, parece que foi feito sob medida para o futebol de hoje em dia, né? Ok, até aqui tudo certo. A ciência parece ter umas respostas bem diretas, bem claras. Mas agora a gente vai abrir a porta do vestiário. E a pergunta é, o que os jogadores profissionais estão de fato usando no dia a dia? Poxa, com tanta evidência, a gente imagina que o armário de suplementos de todo jogador deve ser igualzinho, né? Cafeína, creatina, bicarbonato de sódio, tudo alinhado. Mas a realidade é bem diferente. Olha só que interessante, fizeram uma pesquisa com a galera que trabalha nas 5 maiores ligas da Europa e o que eles descobriram foi uma lacuna enorme, surpreendente mesmo, entre a teoria e a prática. O que a ciência diz que funciona nem sempre é o que mais se usa. E é aqui que está o grande mistério. Vamos aos números? Creatina e cafeína. Mais de 90% dos jogadores usam. Faz sentido. Mas e o bicarbonato de sódio? Aquele que a gente viu que tem o mesmo nível de comprovação científica? Menos de 1/4 dos jogadores usa. Ué, por quê? Essa é a grande questão. Por que nem todos os jogadores usam aquilo que a ciência já provou que funciona? Vamos dar uma olhada nas barreiras que separam o laboratório do campo de futebol. A barreira número 1 é humana até demais, efeitos colaterais e o gosto. Ninguém gosta de se sentir mal, né?
Problemas de estômago, inchaço, um gosto horrível são motivos mais do que suficientes para um jogador simplesmente dizer não obrigado para um suplemento, por mais eficaz que ele seja. O bicarbonato de sódio é um exemplo clássico disso. Se causa desconforto, já era, não vai usar. A segunda barreira é a logística, é o relógio. A vida de um jogador profissional é uma loucura, tudo é cronometrado. E aí você chega com um suplemento que precisa de várias doses, em horários super específicos, isso simplesmente não encaixa na rotina de treinos, viagens, fisioterapia, descanso. No fim do dia, a praticidade acaba ganhando da ciência. E por último, mas não menos importante, vem a mentalidade. A cultura, as crenças de cada um. Muitos jogadores têm aquela filosofia do comida em primeiro lugar e ponto. Eles são céticos com suplementos, não importa o estudo que você mostra para eles. E essas crenças, elas são uma barreira bem forte, viu? Então, diante de tudo isso, como é que os preparadores, os nutricionistas, lidam com essa distância entre a ciência e a prática? Bom, existe sim um jeito, uma espécie de manual de estratégias para o mundo real que busca justamente equilibrar essas duas coisas. E a solução se parece mais ou menos com isso aqui. Veja bem, não é uma fórmula mágica, é um processo, um guia para tomar decisões. Os profissionais de elite usam fluxogramas como este para conseguir navegar por toda essa complexidade. Eles fazem uma série de perguntas que vão muito além do "a ciência diz que funciona". Eles levam em conta o atleta como pessoa, a logística do dia a dia e a experiência que ele já tem. Tudo para criar um plano que funcione no mundo real. Vamos quebrar essa abordagem em partes para entender melhor. Começa com a ciência, claro. Isso é útil? Tem evidência por trás? Mas olha como rapidamente a coisa vira humana. O atleta quer usar? Essa pergunta é fundamental. Depois a parte prática. Ele já usou isso antes? Como foi? E o passo final, que talvez seja o mais importante de todos: adaptar. É aqui que a mágica acontece. A ciência deixa de ser uma regra de pedra e vira uma conversa, um diálogo, onde a opinião e o sentimento do jogador têm o mesmo peso que um estudo científico. Isso tudo nos leva a uma pergunta final para a gente pensar. O futuro da alta performance no esporte, ele está trancado num laboratório ou está na arte de saber ouvir o jogador? A resposta, ao que tudo indica, não é nenhum nem outro. É o equilíbrio, a dança delicada entre esses dois mundos.